meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo a gente vai aprender a como pegar dados que estão dentro do Power BI e com um clique de um botão no nosso relatório, a gente quer pegar esses dados e simplesmente enviar por e-mail. A gente pode enviar tanto no corpo do e-mail, mas também nessa aula a gente vai gerar um arquivo Excel, né? A gente pode gerar aí um CSV, por exemplo, e enviar esses dados por e-mail, o que vai facilitar muito, porque às vezes você tem uma visão, você quer filtrar ali, né, os dados no seu dashboard e queria apertar um botão e enviar para alguém, então você vai aprender a fazer isso aqui, ou até mesmo enviar, né, aqui no exemplo a gente vai enviar para a gente mesmo, né, um resumo desses dados. Então você vai lá, filtra, faz o que tem que fazer, aperta um botão e recebe esses dados por e-mail aí. Qual relatório a gente vai utilizar para ficar mais claro, tá? Eu tô com um relatório simples aqui, onde eu tenho poucas tabelas, tá? Eu tenho uma tabela de estado e uma tabela de faturamento e vendas. Então, basicamente, né, que foi o mesmo relatório que a gente usou na aula de fato e dimensão, tá? Então, dá uma olhada lá e também usamos na aula de RLS aqui do canal, de Row Level Security, tá bom? Também tá aqui no canal se você quiser dar uma olhada. Mas vamos lá, o foco aqui é o seguinte, eu tô aqui, né, com alguns dados e eu quero pegar esses dados, seja qual for, né, porque você está olhando aqui para o meu caso de uso, mas aí você tem uma tabela, você tem tudo que você tem de dado, na verdade, se torna uma tabela, se você jogar aí numa tabela, tá? E é importante você pensar assim, porque quando for usar no Automate, quando a gente vai fazer um fluxo, a gente sempre está enviando uma tabela, beleza? Então, nesse caso aqui, eu estou enviando esta tabela para o Automate. Eu vou pegar aqui do Power BI e enviar para o Automate, e o Automate faz o que tem que fazer no fluxo, ok? Uma coisa importante é que cada tabela tenha seu nome de coluna, né? Então aqui no meu caso, eu tenho o estado, eu tenho o faturado, né? Tenho unidades vendidas, que é o meu caso. Então na hora que eu for construir o meu fluxo, eu vou usar essas colunas. No seu caso aí, você usa as suas colunas, beleza? Bom, vamos lá, o primeiro passo para você começar é vir aqui em inserir, tá bom? E agora nós temos aqui, né? Se você viu meu primeiro vídeo no canal, não tinha aqui ainda. Então nós vamos colocar aqui, ó, Power Automate. Quando você clicar aqui, ele vai falar o seguinte, ó, adicione dados e crie o seu fluxo, beleza? Então é isso que eu vou fazer. Então, primeiro passo aqui é adicionar os dados. Então sempre crie uma tabelinha e copia os dados da tabelinha para o Flow, tá? Por quê, Ronan? Porque quando eu colocar aqui os mesmos dados que estão na tabelinha, tá? Ó, nessa tabelinha, são esses dados que vão para o fluxo. E eu só consigo ver se eu tenho um visual de tabela. Então, coloque um visual de tabela para você ver o dado que você está enviando para o fluxo, beleza? Então, vamos lá. Aqui no meu caso, né, ó, é essas colunas, estado, faturado e unidades vendidas. O que eu vou fazer? É exatamente a mesma coisa, estado, faturado e unidades vendidas. Então, ó, estado, vou arrastar lá para o visual, né, ó, ou arrasto aqui para baixo também, né, ó, aqui no Power Automate Data. Então, estado, faturado, né, faturado e unidades vendidas. Então, os três que estão lá é os três que tá aqui. Eu não tô vendo nada aqui, tá vendo? Por isso que eu tô falando, eu não vejo nada aqui, mas o que que tem aqui? Esses dados. Então, cria uma tabelinha, vê o que está na tabela, é isso que a gente usa, né? Vai usar no Automate ali. Beleza, consegui colocar os dados nos três pontinhos, tá? E aí a gente coloca editar, ou seja, a gente vai editar esse visual, a gente vai editar o nosso flow. Quando eu clico aqui, ele vai abrir, ó, o editor do Power Automate pra gente. Aqui está. O que eu vou fazer, tá, galera? Eu vou criar aqui, ó, um novo, né? Um novo fluxo instantâneo, né? Que é o único que dá para disparar aqui, ou seja, quando eu apertar o botão, ele dispara o fluxo. Eu vou clicar aqui, beleza? Ele vai começar a preparar aqui para mim novamente. E aí, o que eu vou fazer? Eu só vou clicar em New Step, tá? E vou colocar uma operação de compor, tá bom? Ó, compor. Clica aqui em Data Operation ou Compose, né? Tá em inglês aqui, mas é compor também em português. Clico aqui. Primeira coisa, você vai fazer isso. É isso que você vai fazer em qualquer fluxo que você irá fazer. Você vai fazer isso. Vai colocar um compor, vai clicar aqui e vai clicar, ó, no body, tá vendo? No body. Ou você clica em todos aqui para entendendo, tá? Como assim todos? Você escreve assim, ó, body, dois pontos e coloca o body aqui, ó. Aí você dá um enter, aí você escreve aqui, ó, um Power BI, opa,
escreve aqui, né? Ali que eu quis dizer, Power BI Data Item, 2 pontos, clica. Aí você, opa, fez um loop aqui não, beleza, vamos continuar. Vamos dando um Enter aqui, vamos colocar mais um, ó, que se chama Entity, tá vendo, ó? Entity, vamos colocar esse Entity também. Então, ó, Entity, 2 pontos, e vou colocar aqui o Entity. Beleza, fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar, né? Salvar e aplicar, tá bom? Eu vou voltar lá para o meu relatório, né? E em vez de dar run aqui ou fazer qualquer coisa, não dê run por aqui, tá? Esquece, ó, você não vai mais olhar para cá, ó, acabou. Você faz isso e sai fora. Você back to report e pronto. Por que isso? Porque agora você vai abrir o estúdio do Flow no lugar correto, que é no Power Automate, né? Então você vai abrir lá o Power Automate aqui pela web e vamos acessar ele. Então eu vou vir aqui nos meus fluxos, já vai estar aqui no começo, né? Porque eu acabei de criar ele, ó. Vou clicar nele, ó. Cliquei nele. Esse é o fluxo que está lá naquele botão, beleza? Se você quiser testar, você testa apertando o botão aqui, tá? Você tem que apertar o botão no Power BI que está no relatório. Ronan, por quê? Porque se você mexe com Power BI, você sabe o que é contexto. Contexto. Se você quer usar aqui, né, o testar, se você tentar testar por aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque não existe contexto. Você tem que usar o contexto do relatório. Então, você tem que testar apertando o botão que está no contexto do relatório, beleza? Então, tem que testar apertando esse botão aqui. Então, por isso que eu falei, você vai, edita, cria, fecha, e aí sim você começa o desenvolvimento, né? Porque agora você desenvolve aqui e testa apertando esse botão aqui, beleza? Show, entenderam aqui a primeira parte, agora a gente vai para a parte mais legal, que é entender os dados e gerar aí o e-mail e um arquivo Excel para a gente. Mas antes, né, vou pedir já para você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? E vou pedir para você me seguir no Instagram, @ronavico, porque aí a gente consegue, né, interagir melhor, eu posto dicas lá diariamente, então me siga, @ronavico, o link tá na descrição aqui também. E meu último recado é para você conhecer a nossa comunidade de apps e Automate. Então, se você quiser ficar fera em Automate, tá? Ficar fera mesmo, tem todo o conteúdo de Automate, do zero ao avançado. Então, principalmente de Automate, você pode olhar lá o material. Se você está nesse vídeo aqui, você sabe o potencial do Power Automate. Então, dá uma olhada no link aqui na descrição que você vai curtir muito. E de quebra, você ainda leva o curso de Power Apps, porque é tudo em um lugar só. Um preço só, tá? É um investimento só. E o acesso é vitalício. Tá? Se você está vendo esse vídeo em 2022, está vitalício, né? Não sei até quando, então dá uma olhada na oferta, o link está aqui na descrição, beleza? Então, tinha que dar os meus recados, você já deixou o seu like, já se inscreveu, vamos voltar pro foco. Não gosto de enrolar, mas eu tenho que dar os avisos, porque a galera não tá deixando o like aí, eu tô de olho em vocês, hein? Deixa o like aí, se inscreve e compartilha, beleza? Vamos voltar. Sem enrolação, o que a gente vai fazer? A gente vai apertar, né, o botão para ele gerar um primeiro fluxo aqui e a gente entender aquele loop, né? E não, porque eu não quero só que vocês saiam copiando o meu fluxo, eu quero que você entenda o que eu tô fazendo. Então, eu vou rodar aqui esse fluxo, então eu vou segurar o Ctrl e clicar, tá? Ó, clica bem no meinho, que ele vai disparar. Eu acho que eu cliquei 2 vezes, mas não tem problema, ó. Quando eu atualizar aqui, olha só, 3 segundos atrás, quando eu clicar para abrir, por que eu mandei você fazer aquilo no começo, né? Por que eu falei, sempre comece o seu fluxo assim, e depois você faz o que você quiser. Mas começa sempre assim. Por quê? Porque quando eu abrir agora aqui, ó, olha só que legal. Ah, o body, o que é o body? Olha só, o body, ele é um JSON que vem com entity, e dentro do entity vem o Power BI Values, e dentro do Power BI Values vem uma tabela. E nesta tabela está presente os dados, né? Então, quando você faz isso, ó, Power BI Data Items, achei a tabela, é o Power BI Data Items, ó, é isso aqui que eu queria. Eu não queria o body, né? E eu não queria BI Data Item, ele é o que tá vindo no loop. E o entity também, né? Ele é simplesmente, ó, uma entidade. Aqui dentro eu tenho o Power BI Values e dentro dele tem a tabela. Ou seja, o Power BI Data Item, ele é o item do loop aqui, né? Ó, se a gente parar para olhar, estado, Minas Gerais, faturado, tananã, unidades vendidas, tananã. Ou seja, ele está fazendo um loop aqui, né, no Power BI Data Item, e o body
é o JSON completo. Ah, Ronan, eu não entendo nada disso aí que você está falando, não tem problema, eu vou ir com calma aqui fazendo com vocês, mas por isso, né, que eu falei do curso para vocês avançado, para você ficar fera em tudo isso, mas talvez você já entenda, mas também nós temos aulas gratuitas aqui no canal diversas, então vem acompanhando as aulas do canal de Ultimate para você não ficar perdido quando a gente fazer algo mais avançado aqui, beleza? Mas eu vou fazer com calma aqui e você vai conseguir fazer também. Por que eu queria que vocês imprimissem isso, né? Tem um motivo. O motivo é entender o que eu estou manipulando. Eu estou manipulando um body que possui uma entity, que possui um Power BI Values, que possui uma tabela. É isso que eu quero manipular aqui no meu fluxo. Eu quero enviar um e-mail, eu quero gerar um arquivo Excel, não importa. Eu quero manipular essa propriedade, beleza? Então, como que eu faço para manipular isso aqui de forma simples? O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é transformar esse Power BI Values, né, ó, o Power BI Values em uma tabela no corpo do e-mail, porque esse é o mais fácil, tá bom? E eu vou fazer aqui e depois a gente gera o arquivo Excel. Então vamos lá, ó. A etapa aqui que a gente vai fazer é transformar aqueles dados em HTML, né? Então eu vou usar aqui, ó, escrever dados. E aí eu vou vir em interno e clico nesse aqui, ó, operação de dados. Eu quero usar este conector. Neste conector eu quero criar uma tabela HTML. Vou clicar aqui e eu vou passar, quando eu clico aqui, é o que eu tenho. Eu tenho o corpo. O que é o corpo, hein? Ó, vou abrir em outra tela aqui o fluxo que a gente rodou, beleza? O fluxo que a gente rodou aqui. Então aqui, ó, neste fluxo que a gente rodou, lembra o que era o corpo? Vamos ver se vocês lembram. Por isso que eu mandei vocês imprimir. O corpo, galera, é o body. Então, quando eu colocar o corpo ali, ele não vai gerar uma tabela correta. O que eu quero é pegar o Entity Power BI Values. Então, o que eu tenho que fazer aqui usando, né, o Ultimate? Se você é meu aluno, né, do curso, você sabe isso aqui de cabeça. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, body, né, Entity, e vou colocar que eu quero acessar o Power BI Values. Beleza? Então, o que eu tô falando lá aqui? Eu não quero pegar o corpo, eu quero pegar o corpo. Eu quero acessar o Entity, quero acessar o Power BI Values, que está a tabela, né, que eu quero gerar o meu HTML. Beleza? Então, vamos voltar lá e vamos fazer isso. Vou clicar aqui, então. Poderia colocar o corpo? Poderia. O que ele aparece aqui para mim, ó? Trigger Body. Tá, mas não é o Trigger Body que eu quero, né? Eu quero o Trigger Body. E aqui vem, né, a nossa programaçãozinha. Eu coloco aqui que eu quero pegar o Entity, ó, Entity, igual está lá, ó. Entity. E depois o Power BI Values, Ctrl C, coloco aqui, Ctrl V, clico em OK e pronto, ele está preparado para receber a tabela correta, né? E vai gerar um HTML. Vou colocar aqui agora para salvar. E como que eu falei para vocês que testa, né? Tem que testar usando lá automaticamente com um gatilho que já foi disparado, ou você pode testar apertando de novo, tá? Então eu posso testar aqui, por aqui agora, por quê? Porque ele guarda o contexto que rodou anteriormente, beleza? Então eu consigo testar usando o contexto daquela execução. Então eu vou clicar em testar aqui, ó, ele vai rodar para mim, e olha a tabelinha aqui que eu tenho, olha só que maravilha, que beleza, que legal, né? Agora vamos mandar por e-mail para finalizar a primeira parte e ir para a parte do Excel. Tá bom? Curtindo a aula aqui, já deixa o seu like e eu duvido você postar no seu Instagram, no seu LinkedIn, um print dessa aula e me marcar. Eu quero ver, quero te conhecer, então faz isso para eu saber quem que tá acompanhando aí, super legal quando vocês interagem assim comigo, beleza? Bom, vamos voltar aqui e enviar o e-mail, tá bom? Vamos enviar um e-mail no final. Vou aqui, Outlook, e a gente vai enviar, né? Enviar um e-mail para quem? Vou colocar aqui para mim mesmo, tá bom? Mas eu poderia enviar para quem disparou o fluxo também, beleza? O assunto eu vou colocar teste. No corpo, quando eu clico, olha só, galera, eu tenho aqui ID de usuário, tá vendo? E tem alguns outras propriedades que eu poderia utilizar. Mas, o que eu quero mostrar, né, para vocês? Que quando eu salvar isso aqui para enviar um e-mail, né? Ah, faltou colocar o HTML, que é o mais importante aqui, né? Vou colocar novamente aqui, né, ó, a saída do HTML. Beleza, salvar, show, tá? Pronto. O que eu vou fazer para disparar, né? Ó, eu vou simplesmente vir aqui no Power BI e vou clicar em Run Flow. Ele vai rodar, né? Ó, triggering, rodou. Que eu executei o fluxo, ele deu essa falha aqui, né? Ó, ele fala, putz, não deu um erro aqui, né?
deu um erro que não achou a propriedade no trigger. Quando você abre o Power BI, você vê que tá branco aqui, né? Tá vendo que não tem mais a entidade? Ou seja, não veio dado nenhum. Isso acontece, tá? Na minha opinião, isso é mais um bug do que qualquer coisa. Isso é um bug que acontece que acaba limpando os dados. Por quê? Porque a gente manipula aqui no ambiente da web, né? E aí ele acaba perdendo as referências. É isso mesmo, eu também acho isso horrível. Então, para fazer voltar os dados aqui, tá? Para o contexto em si voltar, a referência voltar, você tem que abrir lá no modo editar e colocar novamente. Então, ó, se liga só, se isso aqui acontecer com você, de não aparecer mais os dados aqui, né? Você tá dando play por aqui certinho, está com contexto, tá tudo certo, mas não funcionar, você tem que voltar no fluxo e colocar novamente os dados. Eu vou te explicar. Você vem aqui nos 3 pontinhos, editar, abre novamente o fluxo, né, que você estava usando. Esse apply to it aqui, ó, a gente apaga ele, tá, ó. Vamos apagar ele porque não precisa mais. E tá vendo aqui que tá apontando, referenciando, eu vou tirar aqui, ó, Ctrl X, vou colocar de novo. Pois é, ó, vou colocar de novo, ok. E galera, por exemplo, se eu fosse imprimir novamente, aí funcionaria, tá? O que que isso acontece, tá? Ó, novamente, eu vou colocar um compor aqui e tentar explicar. Ó, tá vendo que tá tudo em inglês, né? Tá tudo referenciado para algo num contexto aqui, ó, entity, body, Power BI, data, estado. Então, por tá de um jeito, quando a gente começa a salvar na nuvem direto pelo editor, começa a dar erro de referência. Às vezes, tá, já aconteceu comigo até internamente aqui, dar erro de referência e começar em branco. Aí eu apago tudo, coloco de novo e volta a funcionar, tá? Isso só acontece durante o desenvolvimento, ou seja, você mexeu em alguma coisa que causa o bug, eu ainda não sei especificamente o que causa, tá? Mas eu tenho certeza que é quando você está desenvolvendo e acaba indo pro Ultimate da web, voltando, ele perde alguma referência aí e para de funcionar, beleza? Então eu apaguei o loop ali, vou colocar para imprimir de novo o body aqui, tá vendo? E vou salvar. Na hora que eu dar um play agora aqui, ó, no back to report, quando eu der um play agora aqui, ó, run flow, ele vai rodar, ele deu erro novamente, tá vendo? Ó, entity, e acabou dando um erro depois, né, porque veio em branco. Então, ó, novamente, eu vou voltar aqui para mostrar, ó, vou voltar para o Power BI, deu erro de novo, eu vou vir aqui em editar, e aqui no Compose, né, ó, eu vou colocar o Power BI Data, né, ó, Power BI Data, e aqui embaixo eu coloco de novo também, ó, Power BI Data, que é exatamente o que a gente estava usando ali na fórmula, ó. É a mesma coisa, ó, Power BI Data. Quando eu clicar aqui, inclusive, se vocês lerem aqui, tá, ó, é o Power BI Data em Tabular Form, ou seja, é exatamente o que a gente está usando para transformar uma tabela HTML, os dados do Power BI numa forma tabelar, beleza? Na hora de enviar o e-mail eu não preciso alterar nada, porque é o output dessa etapa. E agora, se eu salvar, depois de recolocar as coisas, tá vendo que eu recoloquei? Por algum motivo ele funciona, então eu vou salvar, vou aplicar novamente por aqui, tá, ó. Volta aqui no Flows, clica aqui, aplica novamente, volta para o relatório. E agora, quando eu clico, se a gente voltar lá no histórico de execução, né, ó, esse deu êxito, tá vendo? Então, ele dá uma falha por algum motivo que ele perde a referência. E aí, você tem que tirar e colocar de novo para que funcione. Agora, o motivo específico eu não sei, beleza? Vamos ver o e-mail que a gente recebeu. Aqui está o e-mail que a gente recebeu, né? É enviado por mim, para mim, né? Porque eu coloquei para enviar para mim. É enviado por mim por quê, né? Para quem não entende muito bem de Ultimate, porque é a conexão que eu estou usando aqui, né? A conexão daqui, né? Que vai enviar o e-mail, beleza? Então, é a conexão que está no conector do fluxo. Agora vamos gerar, né, um arquivo CSV e enviar por anexo também, que era a nossa outra ideia. Então, vamos simplesmente colocar agora, antes do HTML, 2 etapas, né? Aliás, eu consigo fazer com uma só, que é gerar o arquivo CSV e depois colocar o arquivo CSV aqui, né, no campo de anexo, beleza? Então, vamos lá, bem simples, a gente vai criar esse arquivo CSV em um lugar qualquer, pode ser o OneDrive, pode ser SharePoint. Eu vou colocar para criar
num SharePoint, tá bom? Na verdade, são duas etapas, tá? Igual a gente criou a tabela HTML, igual, usando a mesma coisa, eu consigo criar a tabela CSV. Então, eu crio a tabela CSV, salvo em um arquivo e envio por anexo, beleza? Então, vamos lá. Depois de criar a tabela HTML, né? Ou ao mesmo tempo, tá? Para quem não sabe, dá para criar, ó, ao mesmo tempo, beleza? Então, vamos fazer os dois ao mesmo tempo para ganhar tempo? Então, ó, vou vir aqui, vou colocar simplesmente o dados, igual eu fiz aquela hora. Vou colocar interno, clico aqui, e aqui nós colocamos, ó, criar tabela CSV. Vou criar a tabela CSV com quais dados, né? Com o Power BI Data, né? Por enquanto, olha o que eu vou fazer. Vou escrever ABC aqui. Por quê? Porque depois não vai dar problema. Eu não vou ter que relinkar tudo. Então, vou colocar aqui o ABC por enquanto, beleza? Depois de criar a tabela CSV, eu quero pegar essa tabela e jogar no arquivo Excel. Então, eu vou colocar aqui, ó, criar arquivo. Ele vai me mostrar algumas opções, ó. Criar arquivo, cadê, ó? Criar item, criar arquivo. Vou salvar em algum SharePoint, tá? Só para salvar, pegar o arquivo salvo e enviar por e-mail. Então, ó, criar arquivo. Vou colocar num site qualquer que eu tenho aqui, tá? Ó, equipe top. Caminho da pasta vai ser... Vou clicar na pastinha, vou colocar manualmente mesmo, ó. Vou colocar aqui para criar no meus documentos. Cadê, ó? Documentos, pode ser esse aqui, documentos partilhados. Nome do arquivo, arquivo CSV, tá bom? Conteúdo do arquivo é o quê? A saída do quê? Do criar tabela CSV. Então, basicamente, o que eu tô fazendo aqui, né? Para ficar claro, eu tô criando a tabela CSV e vou jogar no arquivo do SharePoint que eu tô criando naquele exato momento. Pronto, coloco aqui. Depois de criar, o que eu vou fazer? Eu vou anexar no e-mail. Então, ó, nova etapa, arrasto esse enviar um e-mail para cá. E o que eu vou colocar no e-mail? Eu vou colocar o nome, né? Poderia dar um nome qualquer, ó, arquivo CSV, abra. O conteúdo do arquivo, ele não vem aqui, tá? Ele não vem aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Depois de criar, eu tenho que obter o conteúdo, tá? Esqueci dessa outra etapa. Eu falei que era duas, mas na verdade tem uma terceira. Então, ó, deixa eu fechar esse. Depois de criar o arquivo, eu tenho que pegar o binário do arquivo criado para colocar no anexo. Então, é muito simples também, tá? SharePoint aqui. Vou colocar SharePoint, obter conteúdo, né? Ó, obter conteúdo, cadê? Obter conteúdo não é do anexo, é de arquivo. Obter conteúdo de arquivo. Qual arquivo? Ué, só colocar aqui equipe top. O identificador, eu coloco o identificador do arquivo criado. Então, é só clicar aqui. Esse aqui, ó, ID exclusiva do arquivo. Tá bom? É isso que a gente vai colocar ali. Então, beleza, agora eu tenho conteúdo. Eu consigo vir aqui e colocar no conteúdo. Eu clico aqui e uso o conteúdo do arquivo. Então, eu tô pegando o quê? O conteúdo do arquivo obtido bem ali. Fechou? Então, ó, vou colocar aqui. Ah, faltou colocar ponto .csv aqui, tá? Ó, ponto .csv. E aqui também faltou colocar ponto .csv, né? Se eu tô criando um arquivo CSV, coloque a extensão. Beleza? Agora eu vou salvar. Eu tentei salvar, ele não aceitou ABC. Então vamos colocar aqui qualquer coisa só para dar erro, tá bom? Ó, qualquer coisa só para dar erro. Então corpo, salvar. E antes de testar, o que eu vou fazer? Eu vou relinkar lá, né? Ó, eu vou voltar lá no meu Power BI. Vou vir aqui em editar e vou relinkar, porque pode dar aquele erro que deu agora há pouco, né? Então, eu vou relinkar os dados só para ter certeza que vai funcionar. Vou vir aqui em editar esse fluxo, colocar novamente o que tem que ser colocado, né? Então, aqui no criar tabela CSV, eu não quero colocar isso, eu quero colocar o Power BI Data, né? Ou seja, os dados do Power BI em uma forma tabelar. É exatamente o que eu quero. Eu quero pegar a tabela dos dados para transformar em CSV. Fechou? Salvar aqui, vamos ver se já vai funcionar ou se eu vou ter que relinkar mais alguma coisa devido àquele errinho que dá, aquele bug lá, né? Ó, aplicar aqui. Vamos aplicar por aqui também só para garantir, né? Ó, aplicar aqui, volta para o relatório. Quando eu clicar em Run Flow, vamos ver se eu vou receber um e-mail aqui. Enquanto isso, vamos vir aqui, vamos atualizar para ver se deu falha aqui ou não, né? Ó, em execução.
êxito, não precisamos relinkar mais nada, tá bom? Então, beleza, funcionou, vai chegar aqui no meu e-mail. Deixa ele chegar aqui, ó, chegou aqui pra mim, tá na outra tela, vou jogar aqui pra vocês. Então tá aqui o HTML no corpo, beleza? E aqui em cima, se eu abrir esse CSV, né, faço questão de abrir pra vocês verem, tá aqui o arquivo CSV, né, ele vem com vírgula, porque é o padrão lá dos Estados Unidos, né? Então ele vem com vírgula, mas tá aqui, deu para vocês entenderem a ideia do que a gente pode fazer, né? A gente pode gerar um arquivo CSV, a gente pode gerar um arquivo PDF, a gente pode gerar um arquivo Word com esses dados e daí pegar esses arquivos Word e enviar para alguém. A gente pode gerar arquivos PDFs e enviar um para cada usuário. Tudo isso é possível fazer com Automate. É por isso que eu recomendo muito nosso curso de Automate, onde você entende como usar tudo da ferramenta do Power Automate, para na hora que você tiver um desafio como esse que eu falei, enviar por PDF, enviar por Word, você saber fazer. Beleza? Mas aqui no canal gratuitamente tem essas aulas que eu falei, tá? Como gerar Word no Power Automate, como gerar arquivos PDFs no Power Automate. Você pode dar uma olhadinha, tentar integrar com essa aula aqui. E tudo isso de graça para você se virar aí, você consegue, eu tenho certeza. Beleza? Mas se quiser uma instrução e um caminho melhor, nós temos nossa comunidade aí onde tiramos todas as suas dúvidas. Fechou? Bom, galera, por essa aula é isso. Tentei, né, não enrolar muito, tentei dar várias dicas, principalmente essa do erro que acontece muito comigo, que começa a vir entity, né, em branco, aí eu vou, relinco tudo, salvo, fecho e aí funciona, tá? O porquê ainda não sei, mas eu vou descobrir ainda e falo aqui pra vocês, beleza? Lembre-se de deixar seu like, de compartilhar essa aula aqui e nos ajude aí a levar esse conhecimento mais longe, compartilhe esse vídeo, beleza? Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra garrafa. Do nada, no meio dos seus comentários, coloca aí a palavra garrafa, só para eu saber que você assistiu aí até o final. Uma forma de eu saber quem assistiu aqui até o final. Então, muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula, me siga no Instagram, @ronavico, se inscreve e valeu!